Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma lição da carta de Paulo aos Efésios. Na lição anterior estudamos a prática do propósito de Deus na vida moral, do capítulo 4, do verso 17 ao verso 32. Naquela ocasião, nós vimos as orientações de Paulo a respeito do nosso andar anterior, andando em trevas. Havia um velho entendimento e, por isso, um velho comportamento. Naquele entendimento, andávamos na vaidade dos nossos pensamentos. Tínhamos o nosso entendimento obscurecido e andávamos em ignorância espiritual. E por causa da dureza do coração, na incredulidade, isso produzia um comportamento em que estas pessoas andam alheias à vida de Deus. São insensíveis ao pecado e estão entregues a toda sorte de dissolução e impureza. Mas Paulo nos orientou em Efésios capítulo 4, verso 17. Digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios. Neste velho entendimento e neste velho comportamento. E no versículo 22, ele diz, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E Paulo nos orienta a uma renovação e ao revestimento, a um novo entendimento. No versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E a um novo comportamento, no versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nesta lição, prosseguiremos o estudo da prática do propósito de Deus pela igreja na vida moral. Agora no capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Algumas reflexões surgem com esta lição. Como imitar a Deus? Como andar em amor? Como andar na luz? Como andar em sabedoria? E como andar na plenitude do Espírito Santo? Em Efésios, capítulo 5, verso 1, Paulo nos diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo nos orienta que devemos imitar a Deus. Vivemos numa sociedade em que temos poucas referências boas para imitarmos. Faltam referências. E Paulo nos orienta que a nossa referência de comportamento, como filhos de Deus, é que devemos imitar a Deus. Mas como fazer isso? E Paulo nos orienta nesta lição, neste capítulo, que podemos fazer isso de 4 formas. Andando em amor, andando na luz, andando em sabedoria e andando no Espírito Santo. Primeiramente, andar em amor. Como podemos andar em amor? Em 1 João, capítulo 4, versos 8, 10 e 11, João nos diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se quisermos imitar a Deus, e Deus é amor, então nós também devemos andar
em amor. E no capítulo 5, verso 2, Paulo nos dá orientações de como devemos andar em amor. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Devemos imitar a Jesus, amando como Ele nos amou e se entregando como Ele se entregou por nós. Amor é altruísta, é uma atitude de entrega ao próximo, é uma atitude de entrega, de oferta e sacrifício a Deus. Assim nós devemos amar ao nosso próximo, como Cristo nos amou. E no versículo 3 e versículo 4, Paulo vai falar a respeito de alguns pecados que embaraçam o amor, dificultam este andar em amor. No verso 3 ele vai falar dos pecados sexuais e no verso 4 dos pecados da linguagem. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Paulo lista alguns pecados sexuais. A impudicícia é um andar sem pudor. A impureza sexual e a cobiça são pecados que trazem o egoísmo à pessoa. É o pensar apenas em si. E isso é contrário ao amor que é altruísta. Vivemos numa sociedade permeada pela sexualidade. E Paulo nos adverte que nem mesmo devemos nomear estes pecados entre os santos. A solução que Paulo apresenta é extirpar do meio, é evitar este ambiente de sexualidade. No verso 4, ele diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então ele lista alguns pecados da linguagem: a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices, que são gozações, zombarias. São pecados que também criam um ambiente inconveniente ao amor. E a solução que Paulo apresenta é substituir esta linguagem. Antes, pelo contrário, devemos falar e ter na nossa linguagem ações de graça. No verso 5, Paulo faz uma séria advertência. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele faz uma séria advertência a respeito desta lista de pecados. O incontinente é aquele que não tem domínio próprio, impuro e avarento. Então Paulo nos adverte, e não somente em Efésios, mas em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10. Em Gálatas, capítulo 5, verso 21, Paulo lista, não de forma exaustiva, alguns pecados. E ele nos adverte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A segunda forma que nós podemos imitar a Deus é andando
na luz. Em 1 João, capítulo 1, verso 5 e verso 6, João nos diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Devemos andar em amor, porque Deus é amor. Devemos andar na luz, porque Deus é luz. Não é possível ter comunhão com Deus e continuar andando em trevas. Como podemos andar na luz? A nossa sociedade, ela procura resolver o problema do pecado. Existem duas opções. É possível remover o pecado da sua vida ou remover a culpa do pecado. E é isto que a sociedade tem buscado, fazendo com que o pecado não seja grave, ou que o pecado deixe de ser pecado. E assim, removendo a culpa, pensa-se que o problema está resolvido. Mas não está. No verso 6 do capítulo 5, Paulo diz: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, a incontinência, a impureza, a avareza, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No verso 7, Paulo prossegue dizendo: Portanto, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo destaca que nós não devemos ser participantes com eles, os filhos da desobediência, nessas obras das trevas. Não ser participante é não tomar prática, não tomar parte, não praticar junto com os outros aquelas obras. Mas não somente isso, Paulo fala no verso 9 e 10, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável no Senhor. Andar na luz é produzir frutos de bondade, de justiça, de verdade, praticando aquilo que agrada a Deus. Em Mateus capítulo 5, do verso 14 ao 16, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. No verso 11, Paulo prossegue dizendo: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Aqui Paulo reforça mais um ponto. Além de não praticarmos, agora devemos não ser cúmplices. E ser cúmplice é apoiar, é colaborar. Então não devemos apoiar ou colaborar com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, devemos reprová-las, porque o que eles fazem em oculto, o só referir-se é vergonha. Então, para andarmos na luz, não devemos praticar estas obras,
Não devemos ser cúmplices dessas obras e devemos reprovar as obras infrutíferas das trevas. No verso 13, Paulo prossegue dizendo: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aquilo que as pessoas fazem, as obras infrutíferas das trevas, o que eles fazem em oculto, o só referir-se é vergonha, mas a luz tudo manifesta. Por isso, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Assim, devemos andar na luz, porque temos uma nova vida, iluminado por Jesus Cristo. A terceira forma de imitar a Deus é andando em sabedoria. Jó, capítulo 12, do versículo 12 e 13 diz: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Como podemos andar em sabedoria? No verso 15, Paulo nos responde: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. No verso 16, ele diz: e remindo o tempo, porque os dias são maus. A primeira forma de andar em sabedoria é remindo o tempo. A sabedoria está em aproveitar o tempo que temos e as oportunidades que Deus nos dá, porque os dias são maus. No verso 17 ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A segunda forma de andar em sabedoria é compreendendo qual é a vontade de Deus. A sabedoria está em saber esta vontade de Deus e segui-la. Portanto, para andar em sabedoria, precisamos remir o tempo e compreender a vontade de Deus. Por último, Paulo nos diz como podemos imitar a Deus, andando no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Romanos 8, do verso 13 ao 14 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, se queremos imitar a Deus como filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Mas como andar no Espírito? Paulo responde no capítulo 5, do verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A orientação de Paulo é para buscarmos a plenitude do Espírito Santo. Existe algumas semelhanças e contrastes entre o vinho e o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, relata a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Houve uma manifestação milagrosa
em que os apóstolos, os discípulos, falavam em outros idiomas e as pessoas compreendiam o que eles estavam falando. Porém, alguns zombavam, dizendo: estão embriagados. Existem algumas semelhanças e contrastes em encher-se de vinho e encher-se do Espírito Santo. Encher-se é estar sobre o controle, sobre o poder, o domínio ou a influência. Assim, uma pessoa que está cheia de vinho, está sob o controle do vinho, sobre o poder e o domínio desta bebida sobre a sua vida. Da mesma maneira, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, está sob o controle do Espírito Santo, sobre o poder, o domínio e a influência do Espírito. Esta é a semelhança. Mas existem muitos mais contrastes do que semelhança. Encher-se de vinho provoca um comportamento de dissolução, de falsa alegria, de infidelidade, de agressividade, de descontrole e de falsa liberdade. Uma pessoa que se enche de vinho, ele não tem domínio próprio. Ao contrário disso, encher-se do Espírito é estar sob o controle do Espírito Santo. E Gálatas, capítulo 5, 22 e 23 diz qual é o fruto do Espírito. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, produz este fruto e tem domínio próprio. E não somente isso, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, verdadeira liberdade. Portanto, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos andar no Espírito. Mas como podemos andar no Espírito? Algumas características do verbo encher-se do Espírito. No seu idioma original, o verbo está no modo imperativo. Enchei-vos é uma ordem, é um mandamento, não é uma opção, não é uma escolha. O verbo está na forma plural, é para todos. Enchei-vos, não apenas para líderes, não apenas para pastores, mas para todos os crentes. Este verbo está na voz passiva, enchei-vos, deixem-se encher do Espírito Santo. Você não se enche porque deseja se encher, você deve permitir que o Espírito Santo encha e tenha controle e domínio sobre sua vida. E em quarto lugar, este verbo está no tempo presente contínuo. Enchei-vos do Espírito é uma ação contínua que necessita de uma renovação. Se você foi cheio do Espírito Santo ontem, precisa ser cheio do Espírito Santo hoje. Efésios capítulo 5, verso 19 ao 21, Paulo vai nos apresentar condições. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Precisamos meditar um pouco nessas condições que Paulo nos apresenta para sermos cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Paulo fala da comunhão, falando entre vós. Para ser cheio do Espírito Santo, temos que estar em comunhão, falando entre nós e falando a palavra de Deus. É a comunhão entre os irmãos e a comunhão com a palavra, falando entre vós com salmos. A segunda condição é a adoração sincera, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O único culto que Deus aceita é o culto da sinceridade de coração, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a segunda condição é a adoração sincera. A terceira condição é a gratidão incondicional, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma gratidão permanente, dando sempre graças. E é uma gratidão incondicional por tudo, por todas as coisas, independente das circunstâncias, porque o justo viverá pela fé. E a quarta condição é a sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, para andarmos no Espírito, precisamos observar estas questões que Paulo nos apresenta. Assim, Paulo nos orienta que para imitarmos a Deus, devemos andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria e andar sob o controle do Espírito Santo. Algumas reflexões que podemos tirar destas lições de Paulo é a respeito da plenitude da Trindade. Em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, Paulo nos apresentou a plenitude do Filho e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em Efésios capítulo 3, verso 19, Paulo nos apresentou a plenitude do Pai e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, a plenitude do Pai. E agora, em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo nos apresenta a plenitude do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é incompreensível isso! Como podemos ser cheios de toda a plenitude da Trindade? Mas isso Paulo nos orienta e nos ensina. Devemos ser cheios da plenitude do Filho, cheios da plenitude do Pai e cheios da plenitude do Espírito Santo. Você tem imitado a Deus? Chegamos ao final de mais uma lição. E eu convido você a estar conosco novamente na nossa próxima lição, quando estaremos falando sobre as orientações de Paulo para vivermos os nossos relacionamentos.
Eu aguardo você lá.